Queridos irmãos, nesta manhã sublime, convidamos a todos a unir os nossos pensamentos num só foco, Jesus, para que o Mestre possa nos sustentar, para que os nossos propósitos no bem se solidifiquem no desejo de crescer, alcançando os páramos sublimes de nossa evolução. Que os bons espíritos estejam presentes no pensamento de todos os nossos companheiros, que nesse círculo e nesse circuito de amor possamos nos fortalecer na fé e na coragem. Que Deus esteja conosco. Amigos, nós vamos ler Esquecimento do Passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi antes. Se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é o mal, e dando-lhe força para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que se goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Nós vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, esse mestre sublime de amor,
que tudo tem feito para nos auxiliar, trazendo-nos os caminhos da verdade, o caminho da verdade, exemplificando para todos nós as leis que vão nos auxiliar em nosso processo de evolução. E assim, Senhor, com o pensamento harmonizado no diapasão de luz que o seu Evangelho nos proporciona, é que nós gostaríamos nesta manhã de fazer uma leitura interna, bem no íntimo de nossas almas, para que possamos ter a certeza de que os nossos erros, os nossos acertos, todos os instantes de cada reencarnação, estamos sendo convidados a reavaliá-los para que possamos manter o nosso pensamento em ascensão com as leis que regem a nossa evolução. Que Jesus e os bons espíritos nos auxiliem nesta manhã, levando aos enfermos o lenitivo do seu amor, levando aos familiares o amparo de que necessitam. E obrigado, Jesus, por esta manhã. Sê conosco, Senhor. Amigos queridos, na grandiosidade da lição e na grandiosidade do amor divino, nós precisamos compreender o que seja o esquecimento do passado diante da nossa senda evolutiva. Quantos milênios nós temos percorrido para modificar a nossa máquina física, em que a mente possa, de forma mais clara, se exprimir. Nós saímos das situações da irritabilidade, e da irritabilidade passamos pelos instintos, do instinto à inteligência, e a inteligência buscando hoje o discernimento. Quantos séculos nós já caminhamos. E a evolução, ele é fruto do tempo infinito que todos nós temos. Mas é importante compreender que o valor da morte, que a morte da forma somática ou a morte do corpo, não modifica de imediato o espírito, porque nós sabemos que todos nós precisamos acordar na consciência, despertar esta consciência, e é para isso que nós estamos dia a dia reencarnando, estudando, voltando a estar com aqueles mesmos espíritos. E o esquecimento do passado, esse véu sublime que ocorre na formação do novo corpo, no momento da reencarnação, é que tem nos permitido a buscar outros olhares, a buscar novas esperanças, para que possamos elevar até as alturas, aguardando o momento que Deus sempre tem nos concedido de regresso ao mundo espiritual, para que possamos realizar as nossas próprias observações, mas ao chegar do mundo espiritual, nós vamos recobrar todo aquele passado que não é um passado distante, mas aquilo que a memória vai nos transformando, renovando a cada existência. Que razão temos de lembrar dos nossos instintos grosseiros quando éramos tão primários? Isso já passou, amigos. Mas quando nós falamos já passou, não quer dizer que as referências, as experiências desapareceram. Elas estão todas guardadas, armazenadas em camadas sobrepostas na nossa memória, instalada no contexto de nosso perispírito. Mas a cada reencarnação, revivemos o desejo de mudar os pesadelos que carregamos em sonhos, imprimindo cada vez na nossa mente a necessidade de uma educação que vai nos permitir modificar, reparar e, portanto,
Nós vamos entrar nesse cenário que a carne nos oferece nos momentos em que Deus nos permite, para que nós possamos avançar em novos relacionamentos, encontrando com esses espíritos que não conseguimos amá-los numa nova roupagem. Como diz o Evangelho, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Por isso, meus amigos, devemos agradecer a nossa reencarnação, agradecer a família que recebemos, a família que temos, a família de origem, para que nós possamos modificar o ódio no amor, no perdão, para que nós possamos sentir que todos nós estamos numa luta para melhorar e outorgando a Deus sempre a alegria da vida, para que a voz da consciência possa compreender ainda as nossas tendências difíceis que fazem parte das nossas impressões vibratórias, energéticas no nosso perispírito. Nós precisamos agradecer muito a Deus pela clareza do perispírito, da compreensão do que seja esse corpo. Imaginemos nós, se fomos ontem um malfeitor, e nós estamos guardando dentro de nós remorsos, desequilíbrios, por não termos ainda entrado ou entronizado em nós esse concurso do bem. É imprescindível, amigos, que a gente possa ter um olhar mais perquiridor. É imprescindível que a gente possa ter o desejo de mudar esse estado vibratório que muitos de nós ainda carregamos. Vivemos numa arena de luta íntima, cujo a matéria ainda nos domina. Ainda queremos ser aquilo que temos, e o esquecimento do passado nos oferece novas oportunidades. E o Evangelho nos diz: pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio. É preciso que a gente tenha olhos de ver, amigos. Todos nós ainda carregamos os nossos vícios morais e nós nem sequer atentamos para isso. Nós somos uma individualidade que estamos mudando as nossas tendências instintivas, as nossas más inclinações. É preciso que a gente possa compreender que as boas resoluções são necessárias, o discernimento, a aplicação da inteligência, para que a voz da consciência nos possa advertir do que seja o bem e do que é o mal, para que nós possamos resistir todas as tentações, nos diz o Evangelho. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Quando chegamos no mundo espiritual, seja pelo sonho ou pela retorno à pátria espiritual, nós vamos observar que a leitura que nós fazemos de nós mesmos, e nós sabemos que nada é interrompido, eu não deixo para trás o que eu preciso corrigir hoje. Isso faz parte do meu planejamento reencarnatório. Por isso, amigos, que cada um de nós seleciona na sua anterioridade aquilo que lhe é possível corrigir na atual existência. Não seria oportuno nós corrigirmos um passado numa reencarnação. Não. Nós somos um ser milenar e é por isso que nós temos a oportunidade de perceber as nossas deficiências que foram adquiridas pela incompreensão das leis de Deus. E quanto mais nós compreendermos a verdade,
melhor será o equilíbrio, melhor será a ação do pensamento, e nós vamos mudando e vamos transformando aqueles sentimentos em desequilíbrio para uma atitude mais nobre, até que possamos eliminar tudo aquilo que está ainda adoecido dentro de nós. E nós temos o desejo de purificar o vaso íntimo dos nossos sentimentos. Muitas pessoas ainda se prendem às emoções, e nós sabemos que as emoções, elas são importantes, mas elas não são transformadoras. O que move a evolução é o vaso íntimo do sentimento, que renascerá, que nós vamos sempre renascer nas paisagens da forma, com os defeitos adquiridos ao longo dos nossos convívios, com desespero, com arrependimento, ou muitas vezes com a desilusão. Tudo isso estamos reajustando o nosso corpo perispiritual por intermédio de um esforço que regenera todas as nossas más inclinações, para que nós possamos ter um corpo mais saudável, um corpo com menos problema, com doenças, com essas situações que muitas vezes nós presenciamos. Nós vemos, né, e vimos no tempo de Jesus os aleijões de nascença, e hoje nós observamos as moléstias que muitas vezes são indefiníveis, e nós sabemos, por mais que a ciência avança, por mais que a ciência progrida, nós sabemos que nós estamos em fases transitórias. E muitas vezes somando ainda prejuízos, porque não compreendemos a dor como processo de modificação. E nós precisamos entender que todos nós estamos a caminho de uma harmoniosa evolução. É por isso que quando Kardec nos coloca neste item, ele coloca: e não é somente após a morte que os espíritos recobrem a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde. E essa jamais a perde, eles acontecem porque nós temos na nossa anterioridade os quadros que viemos para modificar. Por isso as antipatias, a indiferença. E aqui ele nos diz, pode-se dizer que jamais a perde, pois que como a experiência o demonstra mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, pelas nossas tendências, pelas nossas más inclinações. Nós já nos identificamos, nós já conhecemos melhor quem somos, e nós temos que saber por que nós estamos passando por dor, para que a gente entenda que nós não estamos sendo injustiçados, mas estamos sendo convidados a reorganizar, a reparar ao nosso passado. E por isso, nós precisamos sempre buscar no Evangelho de Jesus toda a compreensão do amor. Por isso que o Cristo nos disse que o amor cobre a multidão de nossos pecados. Então, deixamos aqui o nosso comentário desta manhã, convidando a todos a crescer no conhecimento. Esse conhecimento, ele aprimora, nos leva até alcançar novas virtudes, estruturando pacientemente todas as nossas oportunidades nesse espaço de tempo que Deus tem nos concedido, e que possamos dia a dia melhorarmos para que nós possamos deslumbrar essa beleza interior que aqueles que já conseguiram têm nos motivado a alcançar. Nós agradecemos a Jesus pelo Evangelho de hoje, por estarmos reunidos com tantos irmãos, encarnados e desencarnados,
e pedir a Deus, nosso Pai, que permita que os espíritos amigos possam fluidificar a nossa água durante o passe e que todos sejamos envolvidos nas vibrações amorosas do nosso Cristo Senhor. Ó Jesus, que na intimidade de nossa alma possamos te pedir força, coragem e bom ânimo. Que esta água se transforme em medicamento e que esse bálsamo suavize as nossas dores mais íntimas. Obrigado, Jesus, por tudo que tem nos ensinado. E obrigado, Eurípides, por essas manhãs sublimes de luz que tanto temos aprendido e procurando auxiliar aqueles que compartilham conosco esses momentos de fé e de esperança. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.